Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carmen e hoje temos aqui um convidado especial no canal. Sou o pastor Antônio, é uma honra estar aqui no seu canal, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. E vamos lá. O Senhor tinha falado 500 anos antes sobre como que deveria ser a eleição de um rei sobre Israel. E quando o Senhor fala para Moisés, em Deuteronômio 17, que diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nelas habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não sejam os teus irmãos. Então, aqui no capítulo 17 de Deuteronômio, o Senhor já dá as instruções sobre como que o rei tinha que ser. Você falando sobre isso daí, a gente vê o primeiro rei foi Saul. Sim. Saul, ele foi escolhido porque o pessoal estava rejeitando o Senhor, né? Exatamente. E aí a gente vê. Agora, o que é interessante, o reinado de Salomão, ele foi conturbado. Reinado de Salomão, para a entrada dele, porque o irmão dele, Adonias, tomou a frente, e aí ele estava almejando o trono, né? E a gente vê que Salomão começou a edificar o templo após passar dessa conturbação, né? Adonias foi morto, precisou acontecer essa situação ali, e nós vamos ver assim que já começou a consequência na casa de Davi. Verdade. Indo assim mais à frente, a gente vê o quê? Aí depois ele edificou o templo, e o templo, interessante que ele edificou quando foi ali no Monte Moriá. Agora, ali em Moriá, na terra de Moriá, Deus tinha falado assim para Abraão, falou, olha, vai, né, oferece meu filho em sacrifício na terra de Moriá, um monte que eu vou te mostrar. Então, eles creem, os teólogos assim, eles acreditam que no mesmo monte que Isaac foi oferecido, é o monte onde construiu o templo, porque Salomão ali, a gente vê lá em 2 Crônicas, que Salomão, ele falou assim, olha, Deus revelou ao meu pai este o local para construir a casa dele, né? E ali nós vemos ali que ele construiu o templo naquele local, né? Justamente, né, praticamente ali os rabinos, né, hoje eles falam que realmente é o local do templo, né, onde hoje eles almejam ali edificar o templo. E agora, com os pecados de Salomão, assim, a gente vê que começou ali já conturbado ali com a casa de Davi. Uhum. Uma das advertências que o Senhor tinha deixado na lei de Moisés foi sobre o rei não possuir muitos cavalos, né? Vamos ler aqui. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Aqui é a instrução do Senhor, porém, Salomão fez totalmente ao contrário. Esse foi um dos erros que Salomão cometeu. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. É isso aí. O que é interessante, sabe, tem sentido isso daí, a gente vê, né? Os cavalos, assim, Deus adverte, e na época era o poderio bélico, na época. Sim. Os assírios, eles foram os primeiros a entrar, fazer guerra em montaria de cavalo, porque os demais, eles eram, assim, por camelos, né? Então era muito fraco, né? E como diz a palavra, né? Uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, realmente tem muito sentido. E agora, o que é interessante, isso daí, Salomão estava se alicerçando, se estruturando militarmente, é porque ele já estava assim perdendo a confiança no Senhor, distante um pouco do Senhor.
e estava praticamente declinando com a fé no Senhor. Davi, ele consultava o Senhor quando ia para a guerra. Sim. Ele buscava ali o Senhor dava resposta, dava direção, mas embora o reinado de Salomão foi um reinado de paz, mas aqui já dá para ver que ele estava declinando e se afastando do Senhor. Já tinha um preparativo para a guerra, né? Se alguma coisa acontecesse, ele já estava preparado, né? Exatamente. Uma outra instrução também que o Senhor tinha deixado na lei de Moisés foi a respeito das mulheres, é óbvio, né? Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então, como todo mundo sabe, Salomão errou também nessa parte, na questão das mulheres, né? E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E aí a Bíblia fala, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, bem como o Senhor já tinha alertado na lei de Moisés. E realmente tem sentido, né? Assim, Salomão na velhice, tanto é como você mencionou assim, leu a parte ali sobre os cavalos, ele estruturando o poderio militar, já viu a distância dele do Senhor. E elas contaminaram o coração dele praticamente para adorar os deuses delas. E ele, para agradá-las, né, contaminou. E aí foi a consequência que Deus realmente ali entrou com providência para rasgar o reino. E ali o Senhor disse ali diretamente para Salomão, como Deus tinha falado e feito promessas para ele lá atrás. Falou diretamente, né, que o reino seria rasgado e por amor a Davi, uma tribo ficaria praticamente com a família. E isso ia acontecer na época de Roboão, seu filho. Sim. Baseado no que o pastor Antônio falou, tá assim, ó. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que ouviste em ti que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Exatamente. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. E nós vemos assim o interessante quando se cumpriu essa profecia, o profeta Aias encontrou Jeroboão, que Jeroboão tinha sido nomeado ali sobre toda a tribo de José pelo próprio Salomão. Salomão ali temeu ele, né? Mas Salomão morreu antes. E aí quando ele dividiu, levou 10 tribos, uma tribo, a tribo de praticamente duas, a tribo de Judá e Benjamim, ficou ali com Roboão. Roboão queria guerrear, mas o Senhor não permitiu, o Senhor falou para não ir, né? E Deus, usando o profeta Aias, disse que estava colocando nas mãos de Jeroboão as 10 tribos. Ele simbolizou ali, rasgando 10 trapinhos de veste, né? Das vestes. Sim. Ali, e ali mostrou que o Senhor estava colocando nas mãos dele, que realmente essa divisão foi permissão do Senhor, consequência ali dos pecados de Salomão. E assim, não é só porque ele tinha várias mulheres, é porque também o coração dele se inclinou aos deuses dessas mulheres, né? Isso. E o interessante é que assim, Salomão tinha consciência que ele estava fazendo errado, porque olha, como diz aqui, e Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado. Aqui é a egípcia. Porque disse, minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Ou seja, ele não permitiu a mulher dele entrar no local da arca, né? Sim, porque ela era pagã. Um outro detalhe interessante também sobre a vida de Salomão foi os negócios que ele teve com Irão, rei de Tiro. Esse rei doou a Salomão 120 talentos de ouro e deu-lhe também madeira e trabalhadores para a construção do templo.
E aí, em troca disso, Salomão prometeu a esse rei 20 cidades. 20 cidades boas. No entanto, ele deu 20 aldeias inúteis, né? É tanto que o desgosto do rei Irão foi tão grande que ele falou assim, ó: pelo que disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas de terra de Cabul até hoje. E Cabul significa areia ou então secas, são terras secas que Salomão deu a ele. E foi na Galiléia isso aí. Ele deu a parte da Galiléia, conhecida hoje ali em Israel. Enfim, resumindo, né, gente? Salomão, ele não teve um coração reto diante do Senhor, assim como o seu pai Davi foi fielmente. Ele foi assim influenciado ali, contaminado pelas esposas pagãs, e ali teve consequências graves que nós vemos as divisões das tribos, né? E assim, nós vemos hoje até o povo de Israel sofrendo as consequências e assim, né, a palavra de Deus se cumprindo. Deus assim sempre como fiel na sua palavra, o reino foi rasgado por consequência de todos esses erros. Esse foi o resumo do declínio do reinado de Israel a partir da decadência da fé de Salomão. Quero agradecer a participação do pastor Antônio. Amém. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui no seu canal, tá bom? Então, estou muito feliz. Por hoje é só. Até mais. Até mais, gente. Obrigado. Valeu.